A partir de agora a gente vai conversar, né, com o Arnaud Marcolino, ele é administrador e vai tirar várias dúvidas aqui pra gente, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Que bom, né? A gente vai falar de um assunto que acho que interessa 100% das Todo pessoas. mundo, né? Não, eu ia falar 99,9%, mas é 100%, né, Arnaud? Acho que 100% que a gente precisa, principalmente num período como esse, de muita crise, Verdade. todos nós precisamos estar vigilantes. Quem está bem precisa vigilar e quem está Mais ou não muito menos. bem precisa mais ainda, né? Esses é que precisam mesmo vigilar. A gente precisa conhecer o nosso orçamento, eu acho que acima de tudo, porque às vezes, como a gente fica estressado, tem muita gente, mulheres e homens também, viu? Que falam assim, não, eu vou gastar ali para relaxar. Não tem muito isso, Arnaud? As pessoas estão, mesmo nesse momento de crise, elas estão gastando, às vezes, mais do que podem. Esse é o maior risco que pode ocorrer, né? Interessante que nós, quando entramos na vida profissional, que a gente começa a trabalhar, a gente não tinha nenhuma renda, algum contra-cheque, alguma viração que gerasse alguma renda, e a gente sobrevivia sem ter a sua própria renda. E, de repente, quando começa a ganhar dinheiro, começa a gastar igual ou mais do que o que a gente ganha. Por que a gente não começa a gastar somente a metade do que a gente ganha nos primeiros passos da nossa saúde financeira, né? Por que a gente não faz isso? E aí a gente construiria uma vida toda de riqueza, ao invés de algum sofrimento financeiro, que muita gente vive isso hoje, né? Então eu já quero saber, né, para organizar o nosso orçamento, né, o que a gente deve fazer primeiramente para tudo dar certo, porque eu sei que tem gente aí que não está bem, né, dessas questões. Muita gente. Paulo, eu diria o seguinte, tudo que a gente observar de crise que existe por aí fora está interligado à educação. E isto é uma fatia que tem um nome. O nome se chama educação financeira. A gente tem que aprender alguma coisa nessa matéria. As escolas, lamentavelmente, não ensinam educação financeira. Então a gente tem que estudar. E isso não necessariamente a gente vai aprender na escola. A gente tem que pegar alguns livros, alguma coisa. Está aí um livro muito famoso, Pai Rico, Pai Pobre. Pega um livro desse. Olha lá alguns capítulos. Um dos primeiros livros que eu li, que eu achei muito interessante, é um livro que se chama Seu Futuro Financeiro. É um livro grosso, deste tamanho. Eu achei meio estranho, porque o livro é muito grosso. Mas o interessante é que quando a gente tem uma dúvida, ele tem um pequeno capítulo que tira todas as nossas dúvidas sobre aquilo lá. Aí você consulta qualquer capítulo na dúvida que você tiver. Aquilo ali faz com que você se eduque financeiramente para você não fazer besteiras que muitas vezes você faz ao longo de sua vida e você entra às vezes no enrosco financeiro que muitas vezes não merecia estar passando por aquilo por falta de conhecimento. Esse aí é o primeiro e mais importante passo, porque a gente passa por problemas por falta de conhecimento do que você estava deixando de saber a sua vida, né, pessoal. Okay? Como é que a gente faz para organizar as receitas e as despesas? E as despesas. Olha, eu diria o seguinte, hoje nós estamos num momento de muita tecnologia, né? E eu vou dar uma sugestão. Eu uso um aplicativo financeiro que no início eu tive um certo receio de utilizar. É um aplicativo que se chama Guia Bolso. Por que eu assustei no início e passei um certo tempo, passei uns 6 meses e não acreditei, não confiei bem nesse Guia Bolso? É porque esse aplicativo financeiro, ele se conecta com o banco, ele se conecta com o seu cartão de crédito, ele se conecta com tudo. Eu fiquei assustado, eu digo, caramba, esse aplicativo vai querer a senha do meu banco, a senha do meu cartão de crédito? Eu fiquei meio cismado. Parei, dei um tempo e depois, lendo a revista Exame, eu percebi que esse aplicativo ele foi premiado internacionalmente, né? Um aplicativo brasileiro que foi altamente valorizado, reconhecido internacionalmente. Então eu passei a acreditar nesse aplicativo, resolvi utilizar, eu venho utilizando esse aplicativo há mais de 10 meses, ele está conectado com qualquer despesa que eu faça em qualquer atividade financeira, em qualquer banco que eu utilize, qualquer cartão de crédito. Então ele se conecta, eu não faço absolutamente nenhum esforço para que eu tenha as minhas despesas e receitas todas catalogadas. Então eu já tenho ali um controle diferente daquele caderninho que eu tenho que lembrar, né, daquele papel de pão
onde eu tenho que escrever, então não preciso mais daquilo. Está tudo anotado Hoje e é mais mês a fácil, mês né? eu já tenho ali quanto foi a minha receita, quanto foi a minha despesa, se eu dei como pessoa física um lucro ou prejuízo. Como as empresas fazem. As empresas nos ensinam. Elas dizem se a gente deu lucro ou se a gente deu prejuízo. Então vamos aprender. Aquilo ali é uma lição mensalmente, porque você não gosta de ver você Ai, meu Deus, tendo prejuízo ali diariamente, sabe? Eu não gosto. Aí, Paulo, é uma lição dolorosa, porque muitas vezes a gente sofre porque a gente não está sabendo o Verdade. tamanho da bronca que a gente está pegando no fio É desencapado isso todo que dia. acontece Certeza. com muita gente. Eu O não- pior é que a pessoa vai fechando o olho, ó. Não, Vai torrando Quando o cartão você de vai crédito, olhar, já não era. sabe que no cartão de crédito vai ter que pagar um dia, não é verdade? Exato. Então, Eu tenho até medo de entrar no aplicativo do meu banco. Olha assim, ai meu Deus, é agora. querido amigo, então coragem, tá bom? É. Pra você Primeiro também, passo Luiz. é coragem, né? Coragem, Não ter- perfeitamente. Para saber o que enfrenta. está acontecendo com a sua vida financeira, É sua isso saúde aí. financeira. É Esse o isso ponto. aí. Comparar preços é uma boa saída para economizar, porque, olhe, eu comparo o preço, mas a Fundamental. minha mãe, se for 5 centavos mais barato, fala às vezes, mulher, são 5 centavos. Ela fala, mas Fundamental. faz diferença. Fundamental. Isso faz toda a diferença na vida em qualquer lugar. Temos que comparar. E não interessa se você está comparando preço num supermercado gigante, onde tenha uma precificação um pouco mais, digamos assim, padronizada. Não. Você tem diferenças onde você vai fazer uma economia, às vezes substancial, que dá para você fazer uma diferença de preço, que dá para você fazer outro supermercado, talvez de um mês inteiro, dentro de um ano. Então, isto faz uma diferença ao longo de 5 anos, que dá para você comprar talvez um imóvel, dependendo da diferença. Então, isto tem que ser uma catequese, você tem que respeitar o teu bolso. Isso faz uma diferença mais enorme na vida de qualquer família, gente. Isto não é brincadeira. Isto faz com que você possa dar uma melhor educação para o seu filho. Isso faz com que você possa usufruir um conforto melhor na tua aposentadoria. Já imaginou isso ao longo dos anos? Já somou isso aí? Parou para ver, né? Então, a educação financeira não é brincadeira. Isso é uma coisa muito séria. A gente deve encarar com muito respeito, com muito carinho, a saúde financeira da sua família, porque ela ecoa em todos os seus entes queridos. É muito sério isso aí. Com certeza. Às vezes a gente fica preocupado com a questão das contas maiores que a gente tem que pagar. Mas eu acho que é nessas pequenas falhas que vão se acumulando e juntando, né? A miudeza. É uma coisa assim que custa, é só R$5, é só 10. Mas se você for somar, no fim do mês isso acaba sendo muito maior do que Eu suas tenho contas, experiência né? sobre isso, Paulo. Eu tive uma proposta quando eu trabalhava numa empresa que eu fui para o Rio de Janeiro. E aí eu fiz as minhas contas, ok, vou ganhar X, vou aumentar o meu salário, e vou para lá e etc. Ok, vou pagar tanto de aluguel, olhei somente aquelas contas mais graúdas, como você sinalizou, e fui. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, o que eu não contabilizei foi exatamente o preço de um estacionamento, o preço de uma água de coco, o preço simplesmente de um lanche fora, um E restaurante. lá é bem mais caro. Aquela né? soma modificou completamente o meu budget, o meu orçamento. Então, isto que a gente vem gastando dia a dia, quando se soma, meu amigo, É né? verdade. Faz um supermercado, que você bota na prateleira, tira da prateleira, é simplesmente R$2, é R$3, 50 centavos um saquinho de açúcar e tal. Quando você põe no carrinho que soma tudo, olha a tua soma, é ou não é? Acho que um dos maiores detalhes. erros, um dos grandes erros, eu acho que dos brasileiros, enfim, da maioria das pessoas, é justamente não pensar no futuro. A gente começa a fazer hoje, seja lá o que for, compras de supermercado mesmo, como você acabou de falar, enfim, entre outras coisas, compras de roupa, cabelo, não, é porque hoje, amanhã eu vejo, amanhã... Só que aí, se você vai economizando dia após dia, daqui a 5 anos as pessoas têm preguiça. Fala se eu tô errada. Acho que as pessoas têm preguiça de pensar nisso, em juntar dinheiro para daqui a 3 anos, 5 anos, porque acha que vai demorar. E não demora. Passa assim, aí você Passa olha para assim, trás e fala, rapidinho. poxa, se naquele dia eu tivesse começado a juntar, se eu tivesse me programado, eu hoje ia ter um dinheiro bom, né? Perfeito. O que você está falando, Luísa, está conectado com uma palavra que é um ponto frágil de nós brasileiros, que se chama planejamento. Porque a pessoa não enxerga que esses pequenos detalhes, ao longo dos anos, vai ter um impacto no planejamento da vida da pessoa, né? Por isso que muita gente, né, imagina, pensa que vai ser impossível fazer uma viagem, por exemplo, para a Disney. Mas muitos nem observam que o preço de uma passagem, muitas vezes para a Disney,
custa em algumas ofertas R$ 1.400, R$ 1.500. Então, assusta e jamais pensa aquilo ali. Mas torre esse dinheiro com a Carnatal ou com qualquer outra coisa, etc. Exatamente. E muito mais, não é? Então, jamais vai poder ir à Disney. Mas, porém, torra 10 vezes mais com uma besteira qualquer e não se planeja para realizar sonhos diferentes para poder se Porque acha que está desenvolver. muito Esse é o distante, foco, Muito né? distante, porque Mas não se muitas vezes planejou. é o mesmo não preço observou. mesmo. Lá na academia Perfeito. estavam até conversando mesmo sobre isso ontem. E aí o cara falando, olha, às vezes é mais barato você viajar aqui para algum país na América do Sul, né? Você Sim. vai para Argentina, enfim, do que você às vezes viajar até aqui mesmo, por perto, ir para algum lugar. Às vezes você gasta muito porque o preço daqui é para o turista. Verdade, e verdade. você acha que é impossível. Claro, é tudo muito questão de bom planejamento, né? viajar para Verdade. cá, para nosso estado, nosso Brasil é lindo, né? Tem vários lugares lindos, mas se você tem um sonho, né? Se você tem uma vontade, se você não tem, tudo bem. Mas assim, se você tem esse sonho de ir para Disney, de ir para algum lugar no exterior, é legal você achar que dá para fazer, para você juntar, eu conectei esse assunto de propósito, Luísa, porque a educação financeira, ela está perfeitamente conectada com a realização de melhores sonhos da nossa vida. Nós não podemos nos prender simplesmente à realização de sonhos a coisas menores, a ficar pensando simplesmente, né? O brasileiro, ele pensa 1000 vezes mais no fim do mês do que no fim do mundo, né? Então a gente tem que pensar um pouco mais a longo prazo, pensar em realizações maiores. Nós merecemos isso aí, a gente trabalha, a gente sua, nós merecemos crescer, precisamos estudar várias coisas para a gente poder crescer, se desenvolver, para alcançar propósitos superiores. E a educação financeira é o que vai verdadeiramente nos permitir realizar esses saltos um pouquinho, né, mais Maiores, maiores, é né? verdade, Agora, né? falando sobre viagem, né? Saltos maiores? Eu soube que você também viajou, né? Conta um pouquinho pra gente sobre essa sua experiência lá, foi para se qualificar ainda mais e quero saber como é que foi seu planejamento aí. Lá no essa Vale do viagem. Silício, né? Eu fiz uma viagem realmente recente para o Vale do Silício, na Califórnia. Se trata de uma viagem profissional. Foi um benchmark que eu fui fazer lá na capital mundial. Como é que é o nome? Vamos falar para quem está em casa É ver. benchmark, né? Benchmark. Perfeitamente. Que quer dizer? Que significa uma viagem de negócios para que a gente possa comparar, entrar em empresas e aprender o que as empresas estão fazendo para que a gente possa aprender com elas para poder aplicar na empresa que eu sou sócio, que é a Elite Consultores do Brasil. Né? Então, foi um trabalho intensivo, né? Foi uma semana inteira, né? De segunda a sexta-feira, entrando em empresas, saindo de empresas, tendo palestras, vendo como é que funciona a tecnologia por lá, né? Tendo lições, acima de tudo, da forma como é que o Vale do Silício pensa. Não é à toa que aquela região da Califórnia se tornou algo fantástico. Foi de lá que saiu empresas que a gente conhece muito bem porque elas impactaram o Brasil, como o Uber, todos nós conhecemos. Está aí o iPhone, que todo mundo sabe o que está acontecendo com o iPhone. Está aí, por exemplo, empresas como o Facebook, que mora por lá, o Google também nasceu por lá, e tantas outras empresas que a gente sabe muito bem, né? Então, os impactos da tecnologia, eles estão acontecendo numa velocidade extraordinária. E isto vai acontecer numa velocidade ainda maior. E você imagina, você viajar para esse lugar onde essas big empresas, vamos dizer assim, elas são... Você começa a ver como é que você vai aplicar isso aqui em Natal, aqui não que não sejam grandes empresas também, né? Sim. Que a gente aqui, claro, tem vários exemplos de empresas muito bem-sucedidas, mas aí você pegar exemplos como esses, que são mundialmente conhecidas, e você poder usufruir desse conhecimento lá, né, no Vale do Silício, e você usar aqui, aplicar aqui, tudo que você pode fazer para crescer ainda mais, para fazer mais sucesso ainda, para compartilhar, demais, né? compartilhar com os nossos também. clientes, com as pessoas, porque, acima de tudo, a maior lição que a gente tira lá é a lição da forma de pensar, né? Exatamente. O Vale do Silício tem toda uma forma peculiar de pensar, tem uma forma deles investirem, tem uma forma onde eles costumam acreditar nas pequenas empresas para que elas possam prosperar, né? Com certeza. Né? Crescerem. E está aí. O WhatsApp, por exemplo, nasceu por lá, o Instagram nasceu por lá também.
e veja o quanto que eles impactaram a vida das pessoas. Exato. Hoje, todos nós aqui temos telefones, todos nós aqui utilizamos o WhatsApp. Nos falamos. Nos falamos aqui de uma forma Mudou a barata. comunicação A ligação completamente, internacional, antigamente, ela custava um absurdo de caro. E eu falei com meus filhos, com minha esposa, simplesmente pelo WhatsApp, né? De graça. Simplesmente vídeo não mesmo. tive pressa, coisa nenhuma. E antigamente, era uma agonia danada, viu? Para fazer uma verdade. ligação lá, era caro demais para fazer uma ligação. E lá não, eu falei, vendo, que antigamente não dava para se ver, né? Que é A o custo melhor. zero, que é o melhor de tudo. Então, tá aí. Olha, pra Essa quem namora à tecnologia. distância, Oh, tipo eu, que maravilha, né? né? Triste. Pois Mas é, aí, graças então, a Deus, é eu outra agradeço coisa, né? ao meu amigo, Obrigado, né, né? do WhatsApp. Olha, do e isto tem FaceTime. absolutamente total conexão com a diferença da riqueza e da pobreza, né? É Porque verdade. lá estão universidades extraordinárias, fruto de grandes conhecimentos. Lá está presente universidades como a Stanford, que é uma universidade que tem os melhores nomes, as melhores cabeças do mundo. Lá tem a Singularity, que é uma universidade que pensa no futuro gigante. Mas lá também tem algo que a gente deve se orgulhar muito como brasileiros. Lá tem uma quantidade imensa de brasileiros que estão trabalhando por lá, porque eles trabalham porque merecem. São pessoas que são qualificadas, que têm uma capacidade, têm competências que o levaram até lá, né? Eu conheci um garoto de Guaranhuns, que ele simplesmente tinha uma empresa que trabalhava com umas 4, 5 pessoas. Os caras do Vale do Silício descobriram a empresa deles, convidaram para que eles fossem todos para lá. Incrível. Ele foi até lá e está trabalhando por lá, e outros brasileiros lá que estão Sim. trabalhando em empresas-chave. A né? gente tem que falar sobre essa questão importante, também, né, pois da adaptação, né? Nem todo mundo pode fazer uma viagem, mas a Uhum. gente pode utilizar os artifícios que a gente precisa, né? E pode fazer. A internet está aí para isso, né? Se a pessoa não tem condições de fazer um curso fora ou viajar a negócio, tem a internet aí para que elas possam aprender e se desenvolver para chegar até lá também, né? Perfeito, Paulo, mas hoje em dia, com o advento da internet, Uhum. isso ficou muito fácil. Sim. Na nossa empresa, eu tenho talentos que estão trabalhando na minha empresa que fazem universidade no exterior à distância. À distância, Pois é. exatamente. Então, a distância entre as fronteiras está cada vez mais globalizada. É. Então, isso é natural, né? Que Então, bom, né? que Cada bom, vez né? mais. Mas, Arnaldo, eu soube que você encontrou lá, que você viu uma experiência de uma empresa. Como é que foi isso? Que fez pele artificial? É isso que empresa? Ela está, é um projeto, se trata de uma doutora brasileira, né, que Olha. ela criou uma startup. Os investidores apostaram nesta organização. Ela se propõe a criar pele artificial, né? Frutos realmente dos conhecimentos técnicos dela. E o projeto tem várias etapas. Depois que ela criar a pele artificial, evidentemente vai ter novas etapas onde se propõe a criar órgãos também do próprio corpo humano, né? Então são etapas, são eventos que tendem realmente a ter uma evolução que vai beneficiar, impactar positivamente a humanidade. Então são coisas realmente extraordinárias. São startups que existem aos milhões. Existem órgãos lá, empresas, né, que possuem 400, 500 startups, todas elas funcionando. E cada startup dessa, empresinhas pequenas, startups são empresas pequenininhas. Estas empresinhas pequenas, elas podem, cada uma delas, se transformar numa grande organização como essas que a gente citou, Google. um Facebook, um Google, Google. um Uber da vida, um Instagram, enfim, né, um WhatsApp da vida. Então, vai vir muita coisa, estão acontecendo, estão trabalhando, estão programando para que essas tecnologias nos impactem positivamente. A gente precisa estudar para aprender a conviver com elas para um futuro melhor. E eu Com acho que cada certeza. vez mais pais também falarem com seus filhos para dar aquela força também, porque muita gente liga a tecnologia, ai não, meu filho vai ficar bitolado, mas não, pode estar nascendo Pelo um contrário, gênio, né? As É só escolas usar também. a seu favor, A né? seu favor, as escolas têm que apoiar, acho que tem que ter sim essas disciplinas, né? Tem que que ter, fazem, sim. cada vez mais a gente está vendo isso, né? De robô, como é que chama? Robótica. Robótica, né? Que é essa perfeitamente. matéria que cada vez mais, a gente até já recebeu algumas empresas que Sim. fazem Sim. isso e é tão legal. Inteligência artificial.
inteligência artificial. Então, bom demais, ver cada vez mais. A gente tá vendo para onde é que a gente está indo, né? A gente tá vendo Com o futuro certeza, chegando. Então, quando tem que se Muita fala- seguir, muita coisa para em vir. frente. Existem tecnologias disruptivas, existem coisas que são assim simplesmente inacreditáveis que já estão acontecendo. Claro que o Vale do Silício é apenas um ponto que eu estou conversando com vocês. Mas, por exemplo, em Boston existem também, né, um centro tecnológico que é extraordinário. Lá é onde está o MIT, que é uma grande universidade, mas existe também a Suécia, que é outro polo também gigantesco de startups. O mundo da tecnologia está efervescendo. Nós precisamos acompanhar com a qualidade da nossa educação, com o incentivo dos pais. Nós precisamos dar saltos quânticos, né, na nossa tecnologia, na nossa educação, para que a gente possa conviver bem, com harmonia, com essa evolução que o Brasil precisa e que nós merecemos. Isso Com aí, certeza. Vamos incentivar, gente. Obrigada. Arnô, viu? muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Foi muito Obrigado. bom a gente esclarecer aos nossos telespectadores, né, sobre esse assunto que é tão interessante. É isso aí. Obrigado Obrigado pela mais uma participação. vez. Foi um prazer, foi uma honra, viu? Até a próxima. Até a próxima. E traga novidades, tá? Na próxima Ótimo. viagem. É.